perdoa dessa vez, eu acho que não. Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Sejam bem-vindos aqui ao canal A Voz que Clama no Deserto e a mais um quadro aqui dentro do nosso canal, e dessa feita, quadro Estudando Juntos, onde aqui passamos a conhecer o conteúdo da próxima lição a ser tratada na sala de aula dos ministérios que fazem uso da revista da CPAD, onde nesse primeiro trimestre, tema central, trata em defesa da fé cristã, classe de adulto, e a teopraxia, né? Diante desse estudo é que nós viemos combater as antigas heresias com a nova aparência. E dessa feita agora, o tema que nós vamos estar conhecendo o conteúdo da lição número 10, que tem como título: O pecado corrompeu a natureza humana. Porém, antes de começarmos, antes até mesmo de estarmos orando, eu gostaria aqui de estar agradecendo, né, a mais 2 inscritos no canal, né? Estávamos com 82, agora somamos o número de 84. Isso eu tenho sempre observado, e na medida dependente do tempo, né? Às vezes se escreve um, às vezes se escreve mais de um, como foi o caso agora de 2 inscritos. E eu só tenho que agradecer a Deus pela tua vida, que esse canal seja para você, né, uma bênção, e que aqui junto, eu e você, nós todos que participamos desse canal, possamos também, os ouvintes que aqui vêm, ainda que não se inscrevam, estão conosco, possamos estarmos, né, cada dia mais meditando na palavra de Deus, refletindo, conhecendo assuntos como de tão importância que é a escola dominical, e com isso, na confiança, na fé de que o Senhor há de falar conosco, tanto aqui junto, estudando, dentro do conhecimento desse conteúdo, como também na instrumentalidade de Deus, do Espírito Santo do Senhor, na individualidade também, trazendo novos horizontes, né? Iluminando tudo aquilo que precisamos entender com respeito aos assuntos aqui que nós refletimos na palavra de Deus. Então quero aqui agradecer a você, meu amado e querido, que foi os 2 últimos aí, inscrito, tá bom? Eu não olhei lá se você chegar a acionar o sininho, porque ele ia atrás do nome, senão eu usaria o nome aqui. Se eu tiver que ver lá, eu vou usar o nome no próximo vídeo, tá bom? Mas quero de antemão agradecer a cada inscrito, e que Deus, né, abençoe cada um de vocês. Como disse, que esse canal seja uma bênção na sua vida, tá bom? Então agora vamos estar orando antes de conhecer o conteúdo da lição. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer
por esta tão grande salvação, pelo nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos da tua volta. Abençoa-nos, Senhor, durante esse momento aqui do conhecimento desse conteúdo, e nosso coração está aberto para ti, Pai. Se for o caso de fazermos algum comentário somado ao conhecimento do conteúdo, que assim seja, Senhor, para a glória do teu santo nome, para o benefício, Senhor, de cada um de nós, das nossas almas, e possamos crescer, Pai, no conhecimento, na graça e também no conhecimento. Essa obra só o Senhor pode realizar em nossas vidas. Faz isso, Pai, é o que nós pedimos. Queremos também já te agradecer. Já te agradecemos em nome do Senhor Jesus, e queremos aqui colocar também, Pai, o agradecimento, Senhor, por mais essas duas vidas que aqui somaram a esse contingente de inscrito no canal. Que o Senhor venha abençoar cada um deles, Senhor, na individualidade, e a cada um de todos nós na coletividade aqui, Pai, que o Senhor possa crescer cada vez mais, daqueles que realmente amam a tua palavra e desejam, Senhor, estar aqui sempre com a mente nas coisas do alto. Faz isso, Pai, é o que nós pedimos, e te agradecemos mais uma vez por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vou estar aqui abrindo o PowerPoint, tá bom? Para a gente acompanhar. Aqui está a Bíblia. Vamos pôr o PowerPoint agora. Tá aí. O pecado corrompeu a natureza humana. Deixa eu abrir aqui no gradual, né? Texto áureo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o texto áureo já nos mostra, né, a universalidade, né, da condição que o mundo se encontra agora. Ou passou a conviver com essa realidade. Não há um justo sequer, diz as Escrituras. Passamos a herdar, né, essa herança que foi o pecado, e com isso ele corrompeu, né, o nosso ser. Ainda que sejamos pessoas de bem, ainda que a lei do Senhor esteja no nosso coração, como diz as Escrituras, ainda assim temos essa semente, né, dessa natureza, essa inclinação comum e natural ao pecado. Verdade prática, o pecado é um elemento real na vida, olha só, de todas as pessoas, e isso desde o ventre materno. Então já vamos aqui, né, para a Bíblia confirmar, né, você que está aqui conosco, quem sabe não sabe ainda desses versículos que fundamentam isso, nós vamos ver aqui, né, no Salmo 38, versículo 3, se eu não estiver equivocado, é 3, diz aqui, ó: não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há saúde nos meus ossos, por causa, olha só, do meu pecado. Deixa eu ver aqui se também não é, se eu não errei aqui, e seja o Salmo 58. Vamos ver? É isso mesmo, é o 58, não o 38. Mas ali também falou sobre pecado. Mas o que firma aqui a nossa verdade prática está aqui, ó: alienam-se os ímpios desde a madre, andam errado desde que nasceram, proferindo mentiras. E o outro salmo é o Salmo de Davi, né? Salmo bem conhecido, que foi depois da queda com Betseba, que é o Salmo 51, versículo 5, onde o salmista ele reconhecia isso. Ele diz aqui, ó: eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Então aqui comprova essa verdade prática. O pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas, desde o ventre
materno. Leitura em classe, Gênesis 3, 1, 6 a 7, que fala aí da ocasião da queda, né? E Romanos 5, 12 a 14, que vai falar também dessa universalidade, é lógico, por vias, ainda que por vertentes, né, diferentes, porque de uma maneira ou de outra nós acabamos por pecar. Cada um de nós, quando nos encontramos com o Senhor, diante da esfera da nossa biografia em que estejamos, independente da idade, cada um de nós tínhamos uma vertente. Estavam vendidos a essa natureza, né, pecando, nos tornando inimigo de Deus, e cada um de nós de uma maneira. Então, Romanos 5, 12 a 14 fala que é exemplo de Adão, nós também pecamos. Então, vamos ver aqui Gênesis 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o seu Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. E vendo a mulher que aquela árvore Vamos repetir novamente? Vamos lá, vamos ler novamente. Ora, a serpente era mais astuta que toda a alimária do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, observe o que ela falou para a mulher. E assim Deus disse: não comerei de toda a árvore do jardim. Ela já distorceu o que Deus disse. Vamos lá, versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, conheceram que estavam nus, cozeram folha de figueira, fizeram para si aventais. Romanos diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado, está se referindo a Adão, no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou, olha só, a todos. Por isso que todos pecaram. Essa morte que ele está aqui se referindo é a morte espiritual, a falta do desejo das coisas de Deus, a falta de nos voltarmos para Deus, a falta do anseio pela presença de Deus. Essa ausência, ela se dá, né, justamente por conta dessa questão em que foi a primeira consequência depois que o pecado entrou através de Adão, que foi a morte espiritual, seguindo-se a morte física e, por último, se durante esse período não houver uma intervenção de Deus, ou desprezarmos esta intervenção, esta graça pela qual o Senhor manifesta, a iluminar os nossos olhos sobre o caráter da necessidade de nos voltarmos para o Senhor, então, e partimos dessa vida dessa maneira, aí experimentaremos a terceira consequência e morte do pecado, que é a morte eterna, que fala do desprezo, né, da uma alienação por todo um período da eternidade, em desprezo, como diz Daniel, e em vergonha. Versículo 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, a qual é a figura daquele que há de vir. Então aqui, antes de ali ser homologada a lei, antes de se referir, como diz Paulo em Romanos, que você, sendo casado, ter algum caso com uma moça solteira, ou vice-versa, com uma mulher, outra mulher casada, independente, você está, no teu caso, você está cometendo adultério. Agora, quando há a questão do solteiro com solteiro, já é a fornicação. Então, tudo isso veio com a lei. A lei, ela deu luz, né, e deu nome
aos pecados, a cada pecado, né? O adultério, a idolatria, a feitiçaria, a mentira e por aí vai. A Bíblia catalogou através da lei, homologando e dando a razão dele. Porém, aqui o texto nos diz que, ainda que dentro desse tempo, desde Adão até Moisés, né, a morte reinou, ou seja, o pecado estava presente na vida, né, e no conceito do contexto humano, por conta dessa corrupção em que o pecado trouxe à natureza humana. Introdução: ser humano criado em santidade à imagem de Deus. Aqui está falando de Adão e Eva. Eles foram criados em perfeição. Aliás, essa perfeição, ela não estava só sob o âmbito de Adão e Eva, mas também de toda a criação de Deus. Estava em perfeita ordem, em perfeita sintonia, em perfeita harmonia. Você não encontrava, aqui uma conjectura minha, dessa perfeição antes do pecado, você não encontrava uma árvore, um fruto que viesse a apodrecer, viesse a criar bicho, um animal que viesse a ter defeito. A enfermidade na questão de Adão e Eva, de maneira alguma. Tanto é que quando foram abertos os olhos, eles estavam nus. Porém, eles não via a questão da nudez, porque eles estavam sob um estado de perfeição. Porém, depois do pecado, observe que tudo isso se corrompeu. Paulo diz, com respeito ao físico, que o corpo se corrompe dia após dia, nossa natureza física humana. Porém, o interior, ele se renova. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então, isso foi antes do pecado. E quando aconteceu o pecado, houve a maldição sobre toda a esfera da criação. Aí que veio toda a decadência em que vemos hoje, até mesmo pelo YouTube, né, cenas de um animal, né, está matando outro animal para poder sobreviver. Antes, os animais eles viviam e sobreviviam através da hortaliça. Eram vegetarianos, como Adão e Eva. Não se comia carne. A extensão ao acesso à carne foi depois do pecado, através da aliança que Deus fez com Noé, que ali passou a nós podermos comer carne. Porém, dado o fato justamente do grau do dano que o pecado corrompendo a natureza humana, essa extensão se deu também, né, como consequência da aliança e da ordem dada a Adão, como representante da humanidade. Deus diz que por causa de Adão, por causa do pecado, da desobediência, a terra, né, seria amaldiçoada. A partir daí, né, tudo dentro dessa esfera corrobora como uma testemunha para cada um de nós, tanto aos que creem como não creem. Está aí para todos nós constatarmos essa realidade do grau e dos efeitos dessa corrupção por conta do pecado. Foi corrompido pelo pecado de tal modo, o ser humano criado em santidade à imagem de Deus, foi corrompido pelo pecado de tal modo que somente em Cristo é possível a sua restauração a Deus. Vamos ver o versículo aqui, quando diz aqui, em 2 Coríntios, fala sobre essa vitalidade, revitalização da natureza, né? Ou seja, esta questão da morte espiritual foi renascida, houve um renascimento com respeito a essa área, né, da nossa vida espiritual. Aí quando nós vamos, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, observe que a Bíblia, a palavra de Deus diz: pelo que se alguém está em Cristo, nova, não é reformada, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E por que isso acontece? A partir
de estarmos em Cristo. Porque passamos a ressuscitar. Essa morte espiritual, ela já não existe. Ela passa a renascer em uma nova vida. Vida esta que todos quanto nascem de novo, estando em Cristo de Deus e em Jesus, o seu alvo e seu foco já muda. Já não é mais a esfera humana o seu anseio, mas as coisas do alto. A vontade de Deus, a presença de Deus, a comunhão com Deus, a santidade enquanto aqui estivermos e tudo mais que corrobora para aquilo que é agradável a Deus, passa a ter, né, esse vínculo, né, e essa origem nessa nova imagem, né, em Cristo Jesus. O capítulo 3 de Gênesis relata como o pecado entrou na humanidade. Em Romanos, o apóstolo Paulo mostra a extensão dessa corrupção em todos os seres humanos. A presente lição pretende mostrar a origem e a dimensão do pecado na humanidade e refutar, à luz da Bíblia, as principais crenças inadequadas. Porém, antes disso, vamos ler mais um versículo bíblico. Aqui se encontra aqui em Romanos. Não, Salmo número 14, versículo de 1 a 3. Olha o que diz. Disse o Nelson no seu coração: não há Deus. Os homens têm se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há quem faça o bem. O Senhor olhou do céu para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento. Olha só, que buscasse a Deus. Desviaram-se, olha só a universalidade aqui. Todos, e justamente fizeram imundo. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A doutrina bíblica do pecado e sua extensão. O autor do pecado. Adão podia comer livremente de toda a árvore no jardim, mas foi advertido para não comer a árvore da ciência do bem e do mal. Dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, olha só, certamente morrerás. A Bíblia nos conta que o autor do pecado, a serpente, que enganou Eva, é o próprio diabo e Satanás, a antiga serpente, o maioral dos demônios. Era originalmente o querubim ungido, perfeito em sabedoria e formosura. Se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Com sua queda, vieram com ele os anjos que aderiram à rebelião e uma parte deles continua em prisão. Essa é uma possível explicação para a origem do demônio. A intromissão da serpente no jardim já era o querubim expulso, agindo por meio dela. Assim o pecado não teve a sua origem no Éden. Ou teve sua origem no Éden. Ou melhor dizendo, vamos repetir, assim o pecado não teve origem no Éden. O autor do pecado, no que diz respeito ao contexto da humanidade, Adão. E a origem dele não foi na terra, mas no céu, quando houve essa rebelião de Lucifer, o anjo de luz, né, contra o próprio Senhor, com a intenção de subir até acima das estrelas e se tornar igual a Deus. Ali partiu o princípio do pecado que entrou, né, no mundo. Foram abertos os olhos de ambos. Quando o casal comeu o fruto proibido, ambos perceberam que estavam nus. Envergonharam-se, procuraram se esconder da presença de Deus. Era uma ruptura imediata da comunhão com o Criador. É a morte, olha só, espiritual. Pois morte significa separação. Pecado separa o ser humano de Deus. Então, logo, amado, é indiscutível a realidade de que aquele que tem como esfera da sua vida comum a prática do pecado. Ai, caramba, deixa eu só ver um negócio aqui. Tá.
a prática do pecado. Falar que tem comunhão com Deus. Porque todos quanto buscam ter comunhão com Deus, né, e tem esse desejo de buscar a face de Deus, tem esse acesso pela fé em Cristo Jesus, porém tem também essa consciência de que tem que estar em uma vida de busca com respeito a cada dia mais se santificar diante do Senhor pela própria obra dele, em total dependência do Senhor, pedindo, orando e buscando a face do Senhor para que ele nos venha santificar o corpo, na alma e no espírito. É a obra do próprio Senhor, pois o próprio apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5, ele passa a dizer: e o Deus de paz vos santifique. Então é Deus que faz essa obra e nós, com certeza, respondemos positivamente. Por aqueles que têm o seu deleite no pecado, jamais poderão ter qualquer comunhão com o Senhor, porque o próprio pecado, né, numa ação contínua, ela se torna rebeldia contra Deus e nos afasta, nos aliena de Deus, como lemos, né, o Salmo 58. Era a ruptura imediata da comunhão com o Criador, é a morte espiritual. Pois morte significa separação. O pecado separa o ser humano de Deus. Nessa ocasião, ainda no Éden, Deus anunciou a vinda do Redentor e em seguida pronunciou a sentença do casal e a sua posteridade. Foi por causa dessa desobediência que o pecado entrou no mundo e com ele a morte. Este desastre, conhecido como a queda da humanidade. Terceiro subponto, a consequência da queda no Éden. A Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os humanos, mas afirma a sua realidade. Porque, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. Assim, também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Essa é a revelação mais contundente sobre como a transgressão passou a toda a humanidade. Esse pensamento é retirado mais adiante. 4. Subponto, extensão do pecado. O pecado se estende a todas as pessoas e rompeu na sua totalidade. Corpo, alma e espírito. Intelecto e vontade. Consciência e razão. Tudo isso de respeito à extensão dos pés à cabeça. E não se refere à intensidade. O ser humano está incapacitado de conhecer a Deus por seus próprios esforços. Mas a imagem de Deus, deixa eu só ler. O ser humano está incapacitado, observe bem, de conhecer a Deus por seus próprios esforços. Vamos ver essa verdade bíblica. Agora, quantos os versículos que estão entre parênteses que eu não li, fica aqui aberto para você, para que nós ganhamos tempo aqui também, né? Está parando o vídeo e lendo a Bíblia. Cada uma dessa questão citada e fundamentada pela Bíblia. Agora vamos ler aqui esta questão onde diz aqui, ó, o ser humano está incapacitado de conhecer a Deus por seus próprios esforços. Lemos. Nós vamos aqui então para João, capítulo 1. João, versículo 1. João, capítulo 1, versículo 11, 12 e 13. Ele diz, ó, veio para que era seu e os seus não o receberam. Mas todos que receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, ó, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Mas os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, porque ela está vendida ao pecado. A inclinação nossa é totalmente contrária a isso. Nem da vontade do varão, mas de Deus. É Deus que passa a gerar esta vontade, esse desejo, e esta obra ela vem
do Senhor. Como também vamos ler outro salmo, outro texto bíblico em Efésios, capítulo 2, que está falando aqui da fé para a salvação. Ele diz aqui, ó: e se vos vivificou, estando vós mortos, vós delito de pecado. Fala da situação espiritual, como nós comentamos. Aí quando chegamos no versículo 8, ele diz aqui, ó: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós. Olha só. É dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas a imagem de Deus no ser humano caído não foi erradicada. Está desfigurada, mas não aniquilada. Isso inclui também o livre-arbítrio, para os pecadores terem liberdade de escolha. Porém, a inclinação não existe, né? Para este arrependimento. Tem que haver uma ação de Deus para que isso aconteça. A heresia que nega o advento do pecado. O pelagianismo. O pelagianismo é a heresia mais antiga da história da igreja, no tocante à pecaminosidade do gênero humano. O nome vem de Pelágio, monge erudito britânico, que se transferiu para Roma em 409. Foi contemporâneo de Agostinho de Hipona. Conteúdo doutrinário. A princípio, a sua doutrina de Pelagiano, né? Do Pelagiano. A princípio, a sua doutrina teve acolhida popular e não era considerada herética, porque parecia se tratar de um assunto meramente ético e não teológico. A controvérsia não foi desencadeada com o próprio Pelágio, mas com Celestio, jurista romano de origem britânica, um dos principais porta-vozes da igreja pelagiana. A fonte da doutrina pelagiana são os escritos dos seus oponentes. Não existe nada da lavra do próprio Pelágio. A que se sabe com certeza sobre a sua teologia se resume nisto: o ser humano não nasce em pecado, que nós já constatamos pela Bíblia que não é verdade. A transgressão de Adão não afeta diariamente os outros, como também vimos em Romanos 5. Não existe pecado original, não existe uma corrupção geral do gênero humano. Esses são alguns pontos do pensamento deles. O pelagianismo foi condenado no concílio de Éfeso, em 431. B. Resposta bíblica. O pecado original é aquele que veio da queda de Adão. A Bíblia afirma que a transgressão de Adão levou toda a humanidade ao pecado. Isso é uma verdade bíblica. Este homem pelo qual o pecado se estendeu a toda a humanidade é Adão. A evidência incontestável dessa transmissão do pecado de Adão para a sua posteridade é a morte. A corrupção do gênero humano é um fato incontestável revelado nas Escrituras e confirmado na própria experiência humana. Vemos aqui a referência que nós lemos, né, de Salmo 51, de 1 a 5. E Romanos 3, 10 a 12 também fala dessa corrupção. Resposta bíblica. O pecado original é aquele que veio da queda de Adão. A Bíblia afirma que levou toda a humanidade a pecado. Isso já lemos, né? Confirmado na sua própria experiência humana. Segundo subponto, a morte de Jesus em favor dos pecadores. Por essa razão, o Alcorão nega a crucificação e a morte de Jesus. Com esse argumento, conclui que não havia necessidade de Jesus morrer pelos pecados da humanidade. Por isso, o Alcorão rejeita o sacrifício de Jesus. A cruz de Cristo sempre foi um pelágio para o mundo, uma ofensa para os que estão nas trevas. Terceiro ponto, o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Pensamentos pelagianitas em nosso dia. Essa ideia estão ainda hoje nas religiões reencarnacionistas, que negam a queda do Éden, ou seja, a crença, né, da reencarnação, né, que nós somos o que somos, porém ao morrer vamos reencarnar
né, já com uma outra esfera humana, né, dando prosseguimento cada vez mais a essa questão, até que encontre um corpo perfeito e pronto para o céu. Então, isso é totalmente, né, descartado à luz da Escritura. O movimento religioso denominado ciência cristã nega a existência do pecado, o mormonismo, a transgressão de Adão não passou para a raça humana, cada pessoa é responsável somente pelos seus próprios pecados. Devemos conhecer bem aquilo em que nós cremos e também o ponto de vista do outro, para sabermos conversar. Essas pessoas estão entre nós no dia a dia e pode saber como identificar a teologia entre nós no dia a dia. E importa saber como identificar a teologia antibíblica delas, como também apresentar o evangelho que a conduz à salvação, porque Jesus morreu por elas também. Tá me dando aquela recaída, meu Deus, misericórdia. O movimento religioso denominado ciência cristã nega a existência do pecado, o mormonismo, a transgressão de Adão não passou para a raça humana, cada pessoa é responsável pelo seu próprio pecado. Devemos conhecer bem aquilo em que nós cremos e também o ponto de vista do outro, para sabermos conversar. Essas pessoas estão entre nós no dia a dia. E importa saber como identificar a teologia antibíblica delas, como também apresentar o evangelho que a conduza à salvação, porque Jesus morreu por elas também. E nessa missão temos a ajuda do Espírito Santo. Não é para nós criarmos um fórum, né, teológico, mas buscarmos, como diz Pedro, com mansidão e amor, né, falar da nossa crença e da nossa fé. O perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. O perigo, quando as pessoas não conhecem bem as crenças e as práticas de sua igreja, terminam atraídas facilmente por ensino diferente, que às vezes lhe parece correto. Por quê? Porque usam a Bíblia e o nome de Deus e o nome de Jesus. E por isso nem examinam seus fundamentos. O analfabetismo bíblico é o drama do século, que tem levado essas pessoas para o erro doutrinário. Mesmo, concluindo, mesmo nesse estado de corrupção total, nem tudo está perdido. Há esperança. Desde a queda de Adão no Éden, Deus tem demonstrado o seu amor e cuidado com a posteridade do primeiro casal. Deus não nos abandonou. Em seu amor e misericórdia, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe e que esse conteúdo ele vem justamente para mostrar determinada seita, e hoje muitas delas trazem a mesma roupagem, né? Pregam na questão da inexistência do pecado, contra as próprias consequências pela qual convivemos dia a dia em toda a esfera da humanidade. Está aí como um memorial, né? Um memorial em que nós podemos, né, inegável, né, da questão em que o pecado corrompeu a natureza humana. E somente em Cristo e também na sua plenitude, quando da vinda do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. Ali diz que o que é corruptível será destruído e se transformará na incorruptibilidade. O corpo que era mortal, por conta do pecado, se tornará em imortalidade. Esse é o estado perfeito e eterno que estaremos a conviver com o Senhor Jesus, né, no tempo, né, e nesse período eterno. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos o Senhor na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão ao nosso pecado e queremos, Senhor, te agradecer por mais esse conteúdo, desta lição, que jamais venhamos cair ou
entrar sobre essa esfera, Senhor, que só vai nos levar à prepotência, à idolatria, a acharmos que somos o bambambam, que somos perfeitos e que não precisamos se preocupar, Senhor, com nada, no que diz respeito às nossas atitudes, seja por palavra, por obras ou por pensamento. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos guarde desse grande mal, que o Senhor venha alcançar cada uma dessas vidas, que mantém, né, esse erro e convive com eles. Somos uma esfera deliberada de viver como bem entende. Que o Senhor, ó Pai, venha alcançar cada um deles. É o que nós pedimos. Já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.